Boa noite. Queria que vocês se colocassem de pé para começar. E que a gente pudesse, primeiro, interceder pelo que está acontecendo no mundo. Amém? A gente colocasse a nossa mente em pessoas que estão saindo de casa, que estão sob forte bombardeio na Ucrânia. Eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental nesses momentos, porque nós sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue, amém? Mas contra os principados e potestades. Que a gente se colocasse no espírito de oração. Senhor, eu peço agora a Tua mão, Pai, intercedemos pelo cessar-fogo, Pai, te pedimos pelas pessoas que estão sem os seus lares, ó Pai, estão sob forte bombardeio, Pai, estão no fogo cruzado, Pai, civis, que não tem nem como se defender, Pai. Eu peço que o Senhor esteja ali com a Tua mão protegendo, trazendo paz, e que principalmente, Senhor, coloque a Tua mão, Senhor, na mente dos líderes, ó Pai, que possam chegar a um acordo e que possa, Senhor, cessar o fogo, Pai, que possamos ver a Tua mão, a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você possa estender a sua mão para cá também. Senhor, eu peço agora a Tua unção, o Teu poder, ó Pai, que nessa noite possamos ter uma palavra alinhada com o que o Senhor quer falar à sua igreja, Pai. Que o Senhor possa me usar minha boca para trazer a todos aqui, ó Pai, algo que seja do Teu coração para nós. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Mais uma vez, boa noite. Eu até achei que teriam menos pessoas aqui essa noite, né? Porque, apesar de estar estranho, né? Porque é carnaval, mas não tem aquele, né? Pô, para mim está sendo muito bom, porque é um carnaval que eu gosto, né? Feriado sem bagunça, né? Nós que somos cristãos estamos felizes e aliados, mas muitos aproveitam o feriado prolongado para visitar parentes, para viajar e estar um pouquinho fora da rotina e descansar, não é isso, Teco? É isso aí. O outro já tem que trabalhar, não importa, o próprio chefe, né, Teco? Tem que trabalhar direto, não tem essa folga. E eu já tinha meditado algumas semanas atrás sobre o tema da noite, né? Eu já tinha, na verdade, colocado o tema para várias noites daqui para frente, mas eu buscava do Senhor um nome específico para essa pregação. E eu vou até ficar um pouco mais longe do papel aqui, mas na verdade eu não tenho nem anotações, eu só tenho versículos anotados aqui. E alguns eu vou falando, outros a Rafaela está lá atrás, ela pode até colocar, eu vou só citar, então se você quiser anotar, porque eu separei aqui, tem 2 folhas inteiras com referências bíblicas. Mas o Senhor vai fazendo, a gente vai lendo, vamos indo, amém? E algo que o Senhor colocou no meu coração é: sou quem deveria ser? A igreja é quem deveria ser? O que eu deveria fazer? O que a igreja deveria fazer? E eu comecei até a pensar mais profundamente sobre isso. Na semana passada, que eu estive lá em Petrópolis, né, a gente conseguiu, eu, Rainer, Bernardo, Pedro, que está aqui na frente. A minha mãe também foi, ela não apareceu nas fotos, porque ela que tirou as fotos, né? Então, é porque o pessoal pediu para a gente botar aquele colete. E algo interessante e que me colocou muito na cabeça, e algo que tem acontecido aqui também, sobre o serviço. E eu já falei aqui um pouco também do Jesus sacia a sua fome, de como necessitam pessoas para servir mais do que para doar nesse momento, que graças a Deus temos recebido bastante doações. E para Petrópolis foi a mesma coisa, recebemos bastante doações, o valor que entrou na conta da igreja, eu fui no mercado, na farmácia, comprei o que, entramos em contato com o pessoal de lá, o que eles mais necessitavam, e eu cheguei lá, a gente chegou com as doações, o Pedro me ligou um pouquinho antes, né? Pô, cara, eu quero fazer qualquer coisa, eu vou de bota, vou entrar na casa das pessoas, limpar, o que precisarem lá eu vou fazer. Eu falei, amém, coração disposto, né? E a gente chegou lá, chegamos com as compras, né? O carro foi lotado, eu fui só, eu e a minha mãe, o carro todo com mantimentos. E chegando lá, a gente entregou no local e a gente ficou até um pouco assim, né, Pedro? Pô, a gente falou com o pessoal lá, pô, não, mas já tem muita gente servindo aqui, não precisamos de vocês não. Eu acho que o Pedro até ficou um pouco mais frustrado que eu na hora.
E a gente, subiu naquela vontade de fazer alguma coisa, a gente quase indo embora, chegou a filha do pastor, vocês estão de carro aí? Estamos. Então a gente precisa de fazer algumas entregas. E a gente achou que era pouquinha água, né, Pedro? Quando viu, não cabia nem nos 2 carros, né? Se vocês viram a foto, meu carro estava cheio até o teto e até ali se abrisse a janela, caía água pelas janelas de trás. Então, até o banco, né, rebatido os bancos de trás, até o banco do motorista. E o carro lá com a suspensão baixinha, cheio de lama, cheio de coisas assim que realmente me chamaram a atenção. Principalmente, né, quem conhece Petrópolis tem ali aqueles canais e as árvores ficam por cima, né, cruzando, né, e o canal é até bem profundo, né, a depressão ali. E quando eu olhava para cima das árvores, eu via lixo nas árvores, assim, na altura aqui dessas nossas sancas. Eu falei assim, poxa, a água deve ter subido muito. Imagina o que foi na hora, imagina o que é. E aí a gente, naquele negócio de ajudar, foi bom que a gente conseguiu fazer 2 entregas, né? Um prédio que estava sem água, que ficou muitos idosos morando no centro de Petrópolis, e a gente conseguiu chegar lá e entregar água, e depois numa outra comunidade que teve que subir um pouquinho, e quando a gente chegou, quando as pessoas agradeciam aquele gesto que para a gente era quase que, né, parecia uma obrigação, né, Pedro? Poxa, as pessoas estão necessitadas, a gente estava ali entregando aquilo, e algo diferente, porque muitas vezes a gente se coloca, e glória a Deus por essa igreja, mas isso me trouxe uma reflexão, né, sobre o papel de cada um. Glória a Deus pelas pessoas que podem ajudar, e glória a Deus àqueles que podem ir servir, amém? Mas a gente precisa de uma igreja mais atuante, a gente precisa de uma igreja que saia desse edifício, e que seja a igreja onde você foi chamado para ser igreja. Porque aqui, esse edifício, erroneamente, a gente chama de igreja. Porque se a gente for ver no Novo Testamento, aonde esse termo começou a ser usado, todas as vezes que é referido, a referência não é um edifício, um prédio, um local. A referência são as pessoas que estão ali. Porque hoje se reuniu a igreja. Hoje se reuniu a igreja. E algo que o Senhor me falou muito também quando a gente pintou essas paredes e fizemos algumas mudanças. Inclusive, recebemos um visitante há uns 2, 3 domingos atrás. Eu falei, quando você conheceu a igreja? Não, eu já tinha vindo alguns anos atrás, mas vocês não se reuniam nesse local. Eu falei, na Union Church, lá na Barra. Ele falou, não, era no Recreio mesmo. Eu falei, não, a gente sempre se reuniu nesse mesmo local no Recreio. E aí ele falou, não pode ser, não é possível. E aí eu mostrei a foto para ele e falou, é o mesmo lugar, sim, entendi. Mudou bastante. E algo que o Senhor me falou sobre isso, e algumas pessoas que me perguntavam sobre, né, o momento que a gente vivia, e o que o Senhor trabalhou no meu coração, a gente não precisa de luz, a gente não precisa E essa parede não é preta, tá, gente? Todo mundo acha que é preto, é azul escuro. Cinza, azul escuro. Todo mundo acha que é preto, é azul escuro. Eu sei porque eu sempre compro a tinta para retoque, eu sei. É Ventania o nome dela. Então, a gente, quando pintou e o Senhor falou meu coração, inclusive a gente usa a palavra templo de forma errada. Isso aqui é um salão agradável para que a gente possa se reunir como igreja, mas algo que o Senhor me falava era do apego ao local ser religioso. Tem que ser um local assim, tem que ser um local claro, tem que ser assado, por conta da reverência, mas a reverência tem que estar no nosso coração. Esse local tem que ser um local confortável para que a gente possa exibir vídeo, para que a gente possa ter áudio, para que a gente possa ter conforto. Esse carpete, alguns já tiveram o privilégio de rolar aqui pelo chão outro dia, né? Não precisa mais ficar rolando no cimento. Mas não é isso que Deus chamou a igreja para ser, não é esse local. Esse local é simplesmente porque a gente não tem uma sala grande o suficiente para se reunir na casa de alguém, não é verdade? Precisamos de um local adequado para, como igreja, nos reunirmos. Mas, erroneamente, a gente se refere a isso a um templo, à igreja. Eu vou à igreja. Não, você é a igreja. Isso aqui é um local, o local físico que nos reunimos. E algo que o Senhor me falava hoje, e está lá em Efésios, e foi interessante, porque eu fui almoçar, eu já tinha botado todos os versículos, e o Senhor me fez eu botar um vídeo, e a pregação que eu botei era igualzinha a minha. E até falei para minha esposa, quando eu botei, poxa, tem tudo a ver com a minha pregação,
e esse nome eu já tinha botado há algumas semanas, e o Senhor me fez botar, e foi interessante, né, porque eu pude ver uma outra perspectiva, de uma outra realidade, e uma outra pessoa falando de algo muito parecido com o que eu ia compartilhar hoje. E eu acabei sendo ministrado de algo que eu iria ministrar. Então, foi muito interessante. E lá em Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui está um pouquinho diferente a versão, mas dá para você ler. Pode deixar aí por enquanto, não precisa tirar não. E algo que o Senhor me ministrava hoje pela manhã também, e aí é uma outra referência, e é interessante porque o vídeo que eu vi, ele usava uma referência sobre um outro filme da Disney. E eu não gosto muito de filme de criança da Disney, nunca gostei nem quando criança, né? E eu assisti depois de velho, até para acompanhar a minha esposa, o Rei Leão. Eu não tinha assistido criança, não. Confesso para vocês. Mas é interessante, resumindo aquilo ali, né, quando o pai do Simba morre, ele foge, porque ele acha que a culpa é dele, né? E ele foge, ele encontra lá o Timão e o Pumba. Não sei se eu errar algum nome, vocês me corrijam, tá? Porque não é a minha praia essa. Se fosse falar sobre Star Wars, eu poderia fazer aqui uma grande dissertação, mas Rei Leão não é a minha. E ele vai lá e ele não sabe quem ele vai se perdendo, e eles ensinam ele a comer inseto, um leão comendo inseto. Ele passa ali a infância dele até a juventude comendo inseto, e ele se esquece do reino dele, quem ele foi chamado para governar. Isso acontece com os cristãos. Muitas vezes a gente está lutando para fazer alguma coisa, estamos até servindo na igreja, estamos servindo no nosso trabalho como cristãos, mas talvez seja o papel de outra pessoa, porque Deus nos chamou para outra coisa. E a pregação que eu vi, ele usou a questão ele usou a Ariel. Eu não vou entrar, porque aí mesmo que eu não sei de nada. A pequena sereia, aí mesmo que eu não sei. Mas o interessante é que muitas vezes nós estamos querendo caminhar, fazer algo como igreja, mas diferente do que Deus nos chamou para ser. Se a gente olhar os animais, a gente não vê um leão querendo ser uma hiena. Você não vê uma águia tentando ser uma galinha. Mas muitas vezes nós queremos nos espelhar em outras pessoas que vemos servindo, mas nós nos espelhamos de maneira superficial. E não só na igreja, mas no nosso dia a dia. Poxa, eu quero, né, vou usar, vocês estão aqui na frente, já era, sempre um exemplo. Daqui a pouco eu vou para o lado de lá, tem 2 arquitetas ali, tem uma psicóloga, aí eu vou para o lado de lá, mas por enquanto vocês aqui. E às vezes a gente olha a pessoa, poxa, a pessoa é tão bem sucedida, a pessoa sabe falar bem, a pessoa sabe se comportar numa reunião, sabe expor um PowerPoint muito bem. Se vocês não viram o PowerPoint do Pedro, é fantástico. Você olha assim, poxa, esse cara fez faculdade de PowerPoint. Né? Até te envergonha, por isso que eu deixei de usar PowerPoint aqui. Mas nós às vezes estamos comparando coisas superficiais e queremos nos igualar de maneira superficial. Isso gera o quê? Insegurança. Inclusive na igreja. Nós olhamos, poxa, eu queria ministrar, eu queria orar que nem o Teco, eu queria ser que nem ele, mas Deus te chamou para outra coisa. E isso te gera insegurança e você não consegue nem ser nem quem você deveria ser. E essa comparação é totalmente injusta pelo fato, justamente, de nós não conseguirmos julgar uma pessoa ou as atitudes dela de maneira profunda, porque quem sonda o coração e conhece o que a pessoa está passando é Deus, não é verdade? Nós julgamos pelo que a gente consegue ver, enxergar, e a nossa visão, ela é superficial, porque a gente não consegue ver o que está no coração. E às vezes a gente vê uma pessoa super bem sucedida numa área, mas em outra área ela está devastada, ou ela está precisando de ajuda. E aí você poderia até ajudar, mas você não ajuda porque superficialmente você vê algo legal por fora.
Eu já nem estou olhando aqui as anotações, porque eu já estou indo por outro caminho. Mas, e aí eu chego no versículo que eu li, que eu pedi para deixar ali. Deus, Ele te fez não como algo simplesmente como alguém fabrica um relógio ou fabrica algo. Ele te fez com características e Ele te desenhou para ser único. E toda vez que a gente se compara ou compara formas, por exemplo, eu posso comparar a minha forma de estar pregando aqui com diversos pregadores e não vai ser igual a nenhum. E se eu tentar me aproximar por alguma razão, eu vou fugir totalmente da característica que Deus me deu e me fez para ser. Amém? Pode ser que não agrade todo mundo, mas é a característica que Deus me deu, que Deus me fez. E assim Deus quer respeitar cada um de vocês, mas muitas vezes a gente não respeita o plano de Deus porque nós desconhecemos qual é o plano de Deus para nós. Qual é o plano de Deus para essa igreja? Qual é o plano, né? Se a gente pegar algo global, macro da igreja, a gente pode ficar falando aqui. Eu posso citar várias coisas. Você pode citar da sua vida algo como a Bíblia coloca genérico para todo cristão. Como pregar o evangelho, né? Ide, pregar o evangelho, né? Vai orar pelos enfermos. Mas o que Deus realmente te chamou para ser, e muitas vezes a gente se frustra. Por quê? Porque Deus te deu asas para você voar, mas você acha que você tem nadadeiras para nadar no mar. E a gente se compara, poxa, mas eu não nado tão bem quanto ela nessa área. Claro, você foi chamado para outra área. E essa comparação que muitas vezes nós temos, porque é normal no cotidiano do dia a dia, é totalmente contra o plano de Deus para a sua vida. Porque a forma que Deus quer te usar, a forma que Deus quer falar com você é diferente da forma que Ele fala comigo e da forma que Ele quer me usar. E na pandemia eu entendi isso muito bem, porque várias vezes, eu já falei isso nos jovens várias vezes, mas mais de 10 vezes eu me peguei olhando alguém falando, porque a gente abriu muito mais oportunidade para outras pessoas. Na igreja do Lar dos Jovens, temos bastante pessoas trazendo a palavra, e eu me pego às vezes assim, nossa, que legal eu nunca tive esse raciocínio sobre isso, ou dessa forma, e Deus fala, claro, essa revelação não era para você, era para ela compartilhar, era para ele compartilhar. Porque muitas vezes a gente se coloca de que a gente tem que ter tudo, ou que temos que ser aquela pessoa que vai ter solução para tudo na nossa vida. É claro que tem áreas da nossa vida que nós temos habilidades, estudamos, como eu estava falando aqui do Pedro com PowerPoint. O cara deve ter passado horas e horas vendo lá o que quer colocar, compra aqueles bonequinhos, melhor não usa aquele clip art, né, que não dá mais. E aí você vê, a pessoa tem habilidade, mas em outras áreas ele precisa de ajuda. Mas se a gente não sabe o que Deus fez no nosso coração e os dons que a gente tem e como utilizar, mas se a gente está tentando usar de outra forma, você nunca vai atingir a estatura do varão perfeito, você nunca vai atingir o plano de Deus na sua vida, os desígnios de Deus na sua vida, porque você... tá indo, mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certinho. Mas você poderia ir muito além se você estivesse seguindo à risca o plano de Deus para a sua vida e sendo a pessoa que Deus criou você para ser. Porque Ele já preparou, antes de você nascer, as obras para você fazer. E muitas vezes a gente quer fazer o que dá na nossa cabeça, né? Como os mais novos falam, o que dá na nossa telha. Deu, eu vou fazer. Não, a gente tem que buscar em Deus as obras que Ele preparou para você, de antemão. Ele tem algo para você, Ele tem algo, porque se a gente parar para pensar, quando nós nos sentimos parte de uma igreja, ou parte de um corpo, porque esse mês o tema é família, quando nós nos sentimos parte, quando nós servimos. Se você não serve, você não se sente parte do corpo. Amém? Porque vir à igreja domingo
e aí depois você vem daqui a 15 dias, ou toda semana, de 7 em 7 dias, tenho que dizer para você, é muito pouco. Por quê? Isso aqui é só para que a gente venha, seja capacitado para que possamos ir lá fora e atingir o potencial máximo do que você tem, que Deus tem para a sua vida. Alguns são chamados para servir na igreja, né? Vão ter mais habilidades para o corpo de Cristo em si, mas tem as pessoas que vão servir no mercado de trabalho. E nós somos capacitados na palavra para que lá fora a gente possa levar o quê? O reino de Deus. A forma que a gente fala, os dons, as habilidades. E aí eu entro num outro ponto, que é a questão que eu fiz aqui, as perguntas iniciais. É as únicas coisas que eu anotei aqui. Quem a igreja deveria ser? Quem eu deveria ser na igreja? E muitas pessoas, por comparação, como eu falava, do mesmo motivo, que pode vir por diversas coisas, a gente começa a comparar e cada igreja tem o seu papel também no corpo de Cristo como igreja universal. E muitas vezes Deus te colocou num lugar, mas as pessoas não querem se adaptar àquele. Por quê? Porque às vezes machuca. Por quê? A sua mente, a sua formação como um ser humano, ou a sua família, te ensinou a ser de uma forma e Deus quer te ensinar a ser de outra. E toda vez que tem mudança, machuca, dói. Quando você tem que se colocar no papel de dependência de Deus, você tem que morrer um pouquinho mais. A sua carne tem que morrer. E muitas vezes, a gente não quer isso. Ou várias vezes a gente não quer isso. E parando para pensar, analisar, se a gente for ler vários versículos, se a gente for ler Paulo, fala várias vezes do corpo de Cristo, ele se refere ao corpo. E lá em Hebreus 10, versículo 24, diz: se considerarmos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, muitas pessoas não querem, poxa, não tem lugar para servir ali, eu vou circular para lá. Mas Deus te colocou aqui. Deus te chamou a um local. A gente vai, se vocês quiserem, eu não vou abrir, mas está lá em Deuteronômio 12, versículo... É o capítulo todo, mas se você ler o 5 ou 11, ele fala que Deus escolheu um local para você servir o seu sacrifício, a sua adoração. Deus escolheu um local para que você sirva os dons que Ele deu em você. E aí eu me lembro aqui, o Prati está aqui na primeira-feira, ele sempre fala comigo, já me falou isso várias vezes. Ele me falou, poxa, quem dera o pessoal que estava trabalhando, servindo na igreja, estivesse voltando a trabalhar e servir novamente com a gente na igreja. Seria muito melhor ter a experiência e a galera nova trabalhando junto. Ele sempre me fala isso. Eu falo, tem gente que ainda está vivendo a pandemia só na igreja, porque a gente vê a rede social, está todo mundo saindo, está todo mundo no shopping, está todo mundo no restaurante, está todo mundo viajando, não é verdade? É ou não é verdade? E aqui, como a gente leu, Deus nos chamou para congregar, e tem muita gente hoje trocando. Hoje eu sei que tem muita gente viajando, mas tem gente que está só em casa assistindo no YouTube. Amém? Se você não tem uma igreja, se você não tem um lugar para congregar, mas que você encontre um lugar próximo de você. Mas se você é membro dessa igreja, chega a hora de voltar a frequentar, porque a igreja só é igreja quando está junta. A igreja só é igreja quando congrega junto. Por quê? Porque se Deus te colocou aqui, Ele te fez com dons e habilidades para que você sirva a sua família. Quem se sente como família aqui dentro? Se você não sente, procure um líder, alguém próximo de você, para que ele te oriente e consiga encontrar com você algo que você possa servir, algo que Deus já colocou dentro de você. Porque Deus te chamou não só para estar aqui junto, para que nós nos reunimos, mas nos fortalecermos juntos em amor, como diz a palavra, mas que a gente possa voltar lá fora e levar o quê? O reino de Deus.
Porque ser cristão aqui dentro é muito fácil, né? Você dá um abraço nos meus amigos aqui da frente, né? Minha mãe está lá na última fileira, você chega, pô, cheguei aqui, estava o Sérgio Tavares, pô, uma semana que eu não te vejo, legal, dá um abraço. Mas é difícil quando a gente tem um chefe chato, ou quando a gente tem funcionários que não cumprem o papel que eles têm. Isso serve lá também, isso que eu estou falando serve para você identificar, inclusive, tem funcionário que não está produzindo porque ele está no lugar errado, ele deveria estar fazendo outra coisa na sua empresa. Descobrir algo que ele faça melhor do que o que ele está fazendo. Tem gente que não nasceu para fazer algo e está tentando fazer e está batendo cabeça. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço algumas pessoas. Eu lembro que, talvez, em 2018, eu voltei na faculdade para pegar um documento que eu precisava. Eu fui lá, você entra no sistema e aí pede para imprimir, eu fui lá buscar. E aí eu vi uma voz assim, Vitor, eu olhei assim, pô, quem é? Quase que eu falo o nome, mas era um ex-colega meu que ele entrou antes de mim. Eu entrei na faculdade no ano, vou me entregar aqui, eu entrei em 2000, né, na faculdade. E aí quando eu cheguei lá, ele já estava antes, acho que a matrícula dele era 98. E aí ele, pô, eu falei, ué, você está aqui, está fazendo agora uma pós, um doutorado, alguma coisa, né? Ele, não, não terminei direito, não, estou fazendo agora psicologia. Mas antes eu tentei arquitetura, tentei cinema, era talvez a 17ª faculdade que estava fazendo, não sei, já tentou, deve ter feito 2, 3 períodos de vários. Porque a pessoa que não sabe o que ela fica batendo cabeça, fica tentando se encontrar. Às vezes a gente tenta se encontrar num lugar e nós deveremos estar naquele local, mas estamos fazendo a coisa errada e a gente não se sente à vontade. E aí procuramos em outro lugar. É ou não é verdade, vocês não conhecem pessoas que mudam de igreja a cada ano procurando um lugar para se firmar? Eu conheço várias. Só eu conheço? Alguém conhece aí? Por quê? Porque fica esse negócio de comparação. Poxa, agora lá, porque lá eu vou receber uma palavra, porque lá tem um pastor tal, porque lá os meus dons vão ser necessários. Mas você buscou de Deus para saber onde é que é o lugar para você servir a Ele? Aonde é o lugar que você foi chamado para estar? Você tem buscado de Deus se o trabalho que você está fazendo, poxa, eu não me sinto à vontade, eu não gosto. Às vezes eu converso com as pessoas e falo, poxa, eu detesto o que eu faço. Eu falo, poxa, mas eu tenho 50 anos, não vou mudar de profissão agora. Não seja uma dessas pessoas. Busque no Senhor o que Ele te fez para você ser. Amém? Deus, Ele nos chamou para obras maravilhosas, Ele nos deu local para servirmos. E se vocês lerem depois, 1 Coríntios 12, 18, 20, ele fala que colocou cada um no corpo como Ele quis. Depois, Efésios 4, do 7 a 8, ele fala dos dons que Ele distribuiu, e aí ele continua sobre o chamado, para que cada um possa edificar o quê? Os santos e a igreja. Ele não está falando a igreja primeiro, ele está falando dos santos. Lá no versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo nessa terra. Enquanto o cabeça está assentado à destra do Pai, Ele enviou o Espírito Santo para que guie o seu corpo a caminhar nessa terra. Quem é o corpo dele? Braços, pernas, coração. Quem é? Senão a igreja. E aí, mais uma vez, em vez de sermos corpo, queremos ser cabeça. Queremos decidir pelo cabeça, que está mandando o Espírito Santo nos falar. Aquela voz que fala, mas a gente está tão preocupado com o dia a dia, preocupado com a situação do país. Amém? A gente tem que se preocupar, mas as preocupações, as comparações, as inseguranças desse mundo nos levam a não atingir o potencial que Deus tem para cada um de vocês.
Porque Deus nos criou para sermos dele, para ele, para as suas obras, para a sua maravilhosa luz. Mas muitas vezes nós nos pegamos pedindo para coisas pessoais. Deus fala para que a gente fale para ele. A gente entrega na mão do Senhor, a gente ora, a gente pede. Mas eu conheço pessoas que a vida inteira só vêm à igreja pedir pelas coisas pessoais e nunca nada além. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É um relacionamento superficial. Porque Deus tem algo muito melhor. É claro que a gente pode falar para ele, ele vai falar, pô, é isso que você quer? Eu estou te dando isso e muito mais. Mas se a gente tiver o nosso coração em fazer a vontade dele, se nós tivermos a nossa vontade nele, se nós tivermos a nossa mente no Senhor, mas muitas vezes estamos tentando lutar contra a nossa própria natureza. E qual é a nossa natureza, senão aquela que nos criou? Porque fomos criados o quê? Semelhança de quem? De Deus. Mas o que tentamos fazer é sempre nos afastar dessa semelhança. Às vezes, nós nos tomamos posse, somos filhos de Deus, eu sou chamado para guerrear as obras do Senhor. Mas aí, no momento certo da performance, o que acontece? Vem a insegurança, a comparação. Poxa, mas eu não vou conseguir fazer que nem o meu irmão ali. Poxa, eu não vou conseguir fazer. Claro, essa semana eu fiz uma coisa que, só para brincar, só para atrair a Débora para cá, para desenhar para mim o negócio. Eu peguei, comecei a desenhar uma das salas aqui de cima, e fiz assim rapidamente, né, sem pensar muito, e mandei para ela. Falei, dá uma olhada aí. Ela falou, pô, você podia ser arquiteta. Eu falei, eu não. Só está desenhado na escala certinha, pelo menos, né? Está tudo certinho, as distâncias e tal. Mas essa é a função dela, essa é quem ela é. Depois ela pegou o meu desenho, botou em 3D. Aí eu falei, realmente não dá certo não, Débora, desenhe e te dou autonomia completa para você desenhar. Por quê? Porque essa é quem ela é. Essa é a natureza dela, a minha não é essa. Eu posso pegar uma caneta, desenhar alguma coisa, ter uma ideia. E aí, às vezes, a gente se limita, fala, poxa, mas certas profissões são criativas, certas coisas são criativas. Não, Deus te chamou para ser criativo no que Ele te chamou para você ser. Porque a natureza de Deus é ser criativo. E se nós temos a natureza dele, nós devemos ser criativos na área de atuação nossa. É uma coisa que eu ouvi alguns anos atrás e que sempre volta na minha cabeça, através de uma palavra de Deus, o universo foi criado, amém? Haja luz. E até hoje ele está em expansão, através de uma única frase de Deus. Olha quanto poder tem nisso. E a essência de Deus está dentro de você, para criar, para estabelecer coisas novas, para trazer o reino dele. E muitas vezes nós nos limitamos por causa da comparação, da insegurança, e Deus quer quebrar isso hoje na sua vida, amém? Pedir para o grupo de louvor se preparando. Deus quer quebrar isso, porque algo que o Senhor te chamou para ser, e existem várias passagens dessas, depois se você quiser, está em Jeremias 17 e Mateus 7, a questão da árvore e bons frutos, a árvore junto ao ribeiro. Deus te chamou para ser essa árvore e frutificar. Qual é o fruto que você deve dar? O dom que Deus te deu, a habilidade que Deus te deu, é exatamente o fruto que você deve dar. Qual é o fruto de um presbítero? Outro presbítero. Qual é o fruto de um profeta? Outro profeta. Você, como arquiteta, vai daqui a pouco ter uma estagiária, e vai ser um fruto. Se for para mim, eu não estou podendo atender agora. Depois deixa recado aí. Não sei, às vezes a gente esquece de botar, não fica envergonhado não, a gente esquece de botar no silencioso. E o celular é uma coisa que vive tanto no nosso, já faz parte. Eu tô aqui me sentindo um pouco sem nada, porque eu deixei o celular lá atrás, deixei ele desligado, no modo avião, a gente se sente meio estranho mesmo. Então não tem problema não, isso poderia acontecer com qualquer um. E Deus nos chamou e Ele quer quebrar hoje. Eu vou fazer 2 apelos diferentes essa noite.
E se você sentir qual dos dois, um vai ser do lado esquerdo, o outro do lado direito. Mas antes eu queria que você ficasse de pé e meditasse um pouquinho nessa questão. Quem eu deveria ser? Peça para o Senhor. Peça para o Senhor te mostrar. Senhor, eu peço o Teu Espírito Santo nos revele, Pai. Nos revele, Senhor. Nós queremos atingir, ó Pai, a estatura que o Senhor tem para nós, ó Pai. Queremos crescer até a altura, Pai, dos planos que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Libera, Pai, os céus abertos aqui nesse lugar essa noite, Pai. Os céus abertos, Senhor. Algo que eu senti durante o louvor foi que eu me lembrei da Manu que está aqui cantando. Eu não conhecia ela. E o Senhor me pediu para dar uma palavra para ela, falando, olha, não deixe de cantar. Não deixe de adorar o Senhor. Porque Ele te chamou para isso. E às vezes Deus te chamou também para cantar e você vai se comparar com o dom dela. Não é só o cantar, Manu, que eu queria até te dizer. É o Espírito Santo em você, é a unção diferente de quebrar paradigmas que o Senhor colocou. E aí eu estava ali pensando e eu vi a Cátia e o Senhor te deu uma unção de cura. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas quando você canta, você libera a cura do Senhor. Cura de corações. Então não permita que a sua voz não seja escutada. Coloca para fora. Pode cantar, porque o Senhor vai liberar cura através da sua voz. E eu senti isso durante o louvor, porque às vezes a gente vê, poxa, mas eu não canto que nem a Manu, mas a unção é diferente. Cada um tem um chamado diferente. E isso o Senhor me mostrava durante o louvor para me dar exemplo da palavra que eu trazia essa noite. De que cada um tem um potencial e foi chamado para algo diferente. Ninguém vai cantar igual a ninguém, ninguém vai pregar igual a ninguém, porque você é único. Ninguém vai fazer o que você faz igualzinho. Mas nós devemos servir ao nosso Deus no nosso trabalho, na nossa família, sempre em amor, demonstrando amor. E aí eu queria chamar as pessoas que eu tinha falado no início para estarem aqui à minha direita. E eles vão liberar palavras proféticas se você não sabe qual é o seu destino, o seu chamado. E o Senhor vai alinhar a vontade dEle, a sua aqui na terra. Mãe, pode vir também. Sérgio. Agora, se você já sabe, mas você se sente inseguro, se você se sente com... Às vezes, se coloca para baixo por causa das comparações. Fala, mas eu não vou conseguir fazer isso que o Senhor já me falou que eu vou fazer. Se você já recebeu uma palavra, você só precisa mais do Espírito Santo na sua vida. Então eu vou orar aqui do lado esquerdo para que venha o poder de Deus sobre a sua vida. Se um de vocês que estão aqui também sentir para orar pelo poder de Deus, pode vir para cá. Oh, Espírito Santo, vem neste lugar, Pai. Queremos mais. Se você estiver só no seu lugar, você continue em espírito de oração, porque a presença de Deus vai encher esse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. Deixa fluir, porque ela vem de dentro para fora. Flua, Senhor, mais de Ti.
mais de Ti, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai. Mais poder, Pai, para que venha, Senhor, o Teu reino. Poder, Senhor, para salvar, para orar, trazer cura, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se depois também de terminarmos de orar, você quiser orar uma oração específica para cura, ou para algo, ou para alguém especificamente, pode procurar alguém aqui que a gente vai estar orando por vocês.